Opa, no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro, um vídeo mais especial, né? Outro vídeo bastante especial com um convidado para lá de especial, no momento sem jogos, né? Vamos relembrar então uma das grandes conquistas recentes do Palmeiras, a Copa do Brasil 2015, para muitos um título que alavancou, né, o Palmeiras aí nesses últimos anos, com o técnico que foi campeão com o Palmeiras, Marcelo Oliveira, que nós já vamos apresentar já. Antes vou pegar o meu rápido oi aí dos meus colegas, Thiago Ferri e Rafael Delmanto. Tudo certo, Ferri? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Fala aí, Lê, Rafa, obrigado, Marcelo, por aceitar nosso convite. Vamos aproveitar, nesse momento sem jogos, relembrar momentos importantes recentes do Palmeiras, o título que começou, né, a reconstrução do Palmeiras, e aí super importante estar aqui com o técnico daquela conquista, para a gente relembrar, tem muita coisa para a gente falar daquele título de 2015. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Marcelo? Ah, que campanha maravilhosa! E você, Rafa, tudo certo? Tudo bem? Fala, Lê, fala Ti, tudo certo? Marcelo também, obrigado por aceitar o convite, né? Vai ser um papo muito bacana, porque, como o Ti falou, foi o título que marcou a nova época do Palmeiras, né? A nova era do Palmeiras, né? No meu modo de ver, aí, pelo menos para mim, título mais emocionante que eu vi no estádio, né? Então eu acho que tem muita coisa bacana para a gente falar e vai ser bem interessante a gente bater esse papo com o Marcelo. Marcelo Oliveira, técnico de futebol, fez essa campanha vitoriosa com o Palmeiras em 2015. Marcelo, um prazer receber você aqui no nosso canal TLD, o canal tá lá dentro. Bom, uma campanha que certamente para você também ficou marcada, né, Marcelo? Porque você vinha de vice-campeonatos, né, com o Coritiba, com o Cruzeiro, né, foram 3, e aí você finalmente foi campeão com o Palmeiras em 2015. Aquele título que você buscava veio com um time que naquele momento também marcava ali um recomeço, né, Marcelo? Seja bem-vindo. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde. É sempre um grande prazer falar com vocês e especialmente falar de um título importante da minha passagem pelo Palmeiras. O Palmeiras é uma instituição grandiosa, um clube de muitas conquistas e foi uma honra ter passado por aí. E nesse momento aí que a gente está mais reservado, né, todos nós, em função do momento difícil, é sempre muito prazeroso falar aí, de contar as histórias recentes aí que passamos, as experiências também. E, infelizmente, foi uma passagem curta, mas que marcou na história aí o nosso nome em função do grande título. Agora, Marcelo, vamos começar então da parte das oitavas de final, né? Foi os confrontos contra o Cruzeiro, você tendo ali naquele momento, né, um Gabriel Jesus que estreou contra o Asa, né? O primeiro gol dele foi contra o Asa, ele já vinha com algumas questões com esse técnico Oswaldo Oliveira, de ser inscrito, não ser inscrito, você deu a chance ao Gabriel, ele marcou pela primeira vez contra o Asa. E no Mineirão, no jogo da volta, o Palmeiras havia vencido por 2-1 no Allianz Parque, ele deitou e rolou, marcou ali o seu nome com 2 gols, uma assistência para o Barrios. Ali, Marcelo, pintava de repente, um cara que virou o que virou, né? O Gabriel hoje importante para o Manchester City. Como é que foi essa passagem com ele? Você se recorda de como que você inseriu ele no time? O que você tem de lembrança dessa fase contra o Cruzeiro que marcou especialmente o nome do Jesus aí para o futebol? Em relação ao Gabriel, a gente já vai, como técnico, né, comanda as equipes e acompanha tudo que acontece no futebol. Eu tenho mania de ver Série A, Série B, de estar sempre muito atento, observando, né? Eu acho que é uma função do técnico também. E via o Gabriel jogando no Palmeiras, iniciando ali com o Oswaldo, entrando algumas vezes, e eu confesso que o mérito foi todo dele. O Gabriel é um atleta assim, muito determinado, pelo menos naquele momento, ele se mostrava assim, gostava de treinar, ficava até o final, ouvia orientações. Eu acho que isso é importante, assim, o jogador ter a humildade de ouvir orientações e procurar seguir. Fazia com o Gabriel muitos complementos ali de trabalho. Eu observava nele um jogador de muita explosão, muito corajoso, de dribles em velocidade, mas que tinha deficiência do pé esquerdo e um pouquinho do cabeceio. E começamos a trabalhar isso com ele, e o Gabriel era dos jogadores que mais treinavam. Então, foi questão apenas de tempo e ele cavou a oportunidade. Naquele jogo com o Cruzeiro, eu achei por bem colocá-lo. Era um jogo de risco, o Cruzeiro
também precisava muito da vitória, né, jogando no Mineirão. O Gabriel poderia acrescentar muito com a velocidade no contra-ataque, e realmente foi um dos grandes jogos que eu vi de um jogador individualmente. O Gabriel, ele 2, 3, 4 jogadas, ele ganhou o jogo junto com o Palmeiras e nos deu muita força para a sequência da Copa do Brasil. Agora, Rafa, Ferri, o Palmeiras ali passava pelo Cruzeiro, né, com 2 vitórias, do Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, naquela ocasião, tendo marcado esse nome do Jesus aí. Depois ele veio a trilhar um caminho bastante vitorioso, inclusive em 2016 também, né, Rafa? É verdade, né? O Gabriel Jesus, nesse jogo contra o Cruzeiro, como o Marcelo disse, foi uma atuação impecável, né? O Palmeiras jogou muita bola, né? Saiu ganhando com 2-0 e o Gabriel foi muito importante. Mas falando um pouquinho mais para frente, né? Contra o Inter, o Palmeiras lá empatou 1-1, aqui saiu ganhando de 2-0 e o Inter empatou. Aí, logo em seguida, Marcelo, você pode falar um pouquinho melhor, o gol saiu em uma jogada em que os 2 jogadores que entraram tinham acabado de entrar no segundo tempo, né, que foi o Alione e o Andrei Giroto. O Palmeiras conseguiu logo, assim que tomou o empate, estava sendo desclassificado pelo gol fora de casa, né, e aí você colocou esses 2 jogadores. Queria que você falasse um pouco dessas alterações e como é que foi para você ver o jogador que você tinha colocado marcar o gol da vitória, né? Muito interessante falar dessa ação, né, do técnico, né? É função nossa você observar os treinamentos da semana, observar o adversário, a estratégia e, dentro do próprio jogo, tentar fazer com que o time melhore ou que modifique alguma coisa. Sempre digo que tem vários tipos de substituições. Às vezes você tira um jogador e fala, mas ele não estava tão mal. Mas às vezes é uma substituição tática, uma substituição física, o jogador já está desgastado, você vai colocar um outro atleta quase do mesmo nível, do mesmo valor, com muito mais descansado. Outras vezes é uma substituição disciplinar, o jogador tem cartão amarelo, está propenso a levar outro cartão e sair. Então, eu penso assim, as substituições feitas pelos técnicos e que são profissionais preparados para aquilo, elas são sempre as melhores. Às vezes não dá certo, porque o jogador entra, o adversário acaba fazendo gol, ganhando o jogo, mas às vezes acontece isso. Você coloca os jogadores e justamente eles é que fazem a diferença. O futebol está muito assim, como é um jogo que tem muito desgaste físico, né? O futebol se tornou muito físico, quase sempre ou permanentemente o técnico vai ter que usar o banco. Então o banco se torna muito importante. No segundo tempo, o jogador já estão mais cansados, então entra um jogador com disposição, preparado para aquilo, e realmente nesse jogo aconteceu isso. Os jogadores que entraram participaram das jogadas de gol e mérito todo deles, do grupo, e nos fortalecemos ali. Apesar de que mais adiante temos a história de que o Palmeiras não tinha condição de ser campeão, né, que seria humilhado, aquela coisa toda, mas a gente se preparou muito e era um grupo que tinha algumas dificuldades ou carências, mas tinha um espírito guerreiro, era muito unido, treinava muito, e esse foi um título também do coletivo e do bom ambiente do dia a dia. Ô Ferri, essa questão, né, essas quartas de final contra o Inter foram 2 grandes jogos também, né? O Inter com um timaço, né, com o Alisson no gol, o Alex voando, o Valdívia muito bem, Lisandro Lopes, né? Era um time que realmente, o Rodrigo Dourado já surgindo bem, né? Era um time muito complicado, né? O Palmeiras perdeu um pênalti lá com o Barrios, no jogo que foi 1-1, e aqui no Allianz Parque, aquele jogo absurdamente emocionante, né? O Palmeiras toma o segundo gol, o gol de empate, que daria vaga para o Inter. No lance seguinte, né, o Alione faz a jogada com o Lucas pela direita, Cruz e o Giroto, uma bela cabeçada, dando ali aquele fôlego para o Palmeiras. E ainda, né, Marcelo, você se recorda bem, o jogo seguiu depois, o Inter teve chance, foi um baita jogo, né, Ferri? Então, eu até queria perguntar para o Marcelo, porque quando vai chegando na reta final da Copa do Brasil, vocês tinham uma ideia muito importante para 2016, que era conseguir uma vaga para Libertadores. E aí, naquele momento, ou vocês brigariam, já estava mais briga pelo G4 no Brasileiro, né? Ou o título da Copa do Brasil.
E aí, a gente, a partir do jogo do Inter, começa a criar esse contorno meio épico da campanha, porque eram sempre jogos dramáticos e tal. E quando sai o gol do Andrei, é muito legal ver a sua reação no banco, porque eu acho que você não é das pessoas mais altas, mas você quase pularia os goleiros reservas na comemoração ali da intensidade. Então eu queria que você falasse da sua parte, assim, de como você estava sentindo daquele momento que, teoricamente, era o momento que vocês iam dar uma relaxada, porque, relaxada entre aspas, mas abriu 2-0 num confronto em casa, você fala, bom, agora tá meio que encaminhada a coisa, e toma um empate ali no quase 30 do segundo tempo, e logo depois sai o gol. Então, para você, por essa expectativa, por essa pressão que se tinha, como é que foi esse momento, esse começo de uma campanha épica que acho que testou muito seu coração dali para frente, né, Marcelo? É verdade. No Brasil existe uma cultura grande de mudança de técnico, de instabilidade. Qualquer derrota, qualquer momento de dificuldade, se começa uma pressão externa e às vezes até dentro do próprio clube, em cima do treinador, e isso mexe muito com o emocional, né? Você faz o melhor preparação e sente que pode chegar, e às vezes as coisas não caminham tão bem. Então, às vezes, diante de uma vitória expressiva, de um gol importante, a gente acaba desabafando um pouquinho. E você falou bem, o futebol cabe aos comandantes e principalmente a técnico, às vezes um líder, jogador dentro do campo, observar esses momentos. Você às vezes está ganhando de 2-0 e tende a ter inconscientemente um conforto, achar que está bem, que pode fazer mais, e às vezes as coisas mudam, porque o futebol é assim, né? O futebol é imprevisível, é fascinante por isso. Então, aquele jogo foi assim. Nós estávamos muito bem e talvez inconscientemente nos sentimos um pouco numa zona de conforto e acabamos levando o gol e tornando um jogo muito mais dramático do que deveria ser. Mas acabou no final dando certo e, às vezes, também, diante de uma dificuldade, a gente acaba fortalecendo. Esse jogo foi assim. Me chamou a atenção quando o ambiente é bom, o dia a dia é bom, todo mundo está ligado na mesma coisa, está olhando para o mesmo lado, acontecem coisas assim impressionantes. O Giroto não era um jogador de fazer gols, muito menos dentro da área, né? Jogador até que chutava forte, no América Mineiro andou fazendo alguns gols de fora da área, mas naquele momento ele se projetou e fez um gol que demos um passo à frente super importante, nos fortaleceu. E aí vem a semifinal, né, Marcelo, contra o Fluminense, também outro time extremamente forte, né, eu até estava acompanhando os melhores momentos antes da nossa conversa, para a gente relembrar. Tinha o Gerson, não sei se no segundo jogo ele entrou no segundo tempo, não me recordo, mas uma barbaridade que jogou o Gerson no Allianz Parque, tinha o Fred, né, o Fluminense com um grande time, o Scarpa, né, então aí vem, né, o jogo no Maracanã, o Palmeiras sai com um 2-0, faz o 2-1, né, com o gol qualificado, você traz para São Paulo, entre aspas, aquela condição de 1-0, você consegue vencer e passar de fase, faz 2-0 aqui, pode falar. Esse jogo no Maracanã, eu não me lembro com quem, eu estava conversando recentemente, com o Jean, que depois foi jogar no Palmeiras e agora está no Cruzeiro, e ele é muito amigo do meu genro, e nós saímos para almoçar um dia aqui, relembramos aquele jogo, e ele falando do jogo do Maracanã, que o Fluminense perdeu oportunidades, né, e jogou até melhor do que o Palmeiras, né, mas não fez os gols suficientes para garantir a classificação. E aí veio o jogo do Allianz Parque, aquela dose de emoção que o torcedor do Palmeiras começou a se acostumar com a disputa por pênaltis. Outro grande jogo acima de qualquer coisa, né? Foram dois grandes embates. E a questão dos pênaltis, você também, até a gente queria abordar com você essa questão dos pênaltis, porque o Palmeiras ali demonstrava uma força psicológica muito grande, né, uma competência grande para poder converter as penalidades, uma fase do Praz absurda, e você caminhou com o time para a final, Marcelo. Eu me lembro bem desse jogo e gostaria de falar também da questão de disputas de pênalti. Eu não me lembro de ter perdido um assim oficialmente. Lembro lá com o próprio Palmeiras, nós perdemos lá num torneio em Montevidéu para o Nacional, mas
tanto no Cruzeiro, Curitiba e Palmeiras, a gente sempre estava muito preparado. Eu fui treinado pelo Tele Santana durante 5 anos, e se tem uma coisa que eu trouxe desse grande técnico que foi o Tele, era isso. Ele sempre, depois de cada treinamento, fazia preparação e treinamentos de pênaltis. Bem, você traz 2, 3 que são os candidatos a bater pênalti, mas acabam vindo outros, e aí treina-se muito isso. Pênalti não é só loteria, não é só sorte, é preparação, e é o emocional, a confiança, e a confiança vem do treinamento. Então, tanto os jogadores treinavam de linha, mas quanto os goleiros também, entendeu? Treinavam para defender. Então, eu acho que foi importante naquele momento. Eu lembro desse jogo, de uma jogada com o Fred, no final do jogo, se eles fizessem o gol, levariam, né? E o Fred bateu muito bem, como ele sempre bateu, tirando do goleiro, e o Fernando Praz tirou com o pé. Sorte, mas também capacidade do Fernando e preparação para fazer aquilo. O Fernando treinava, era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, tudo tem um porquê, né? Eu acho que, principalmente, preparação boa, ambiente bom e estrutura que nos levou a essa vitória aí. O Ferri, vai ser um lance que certamente vai ficar marcado para sempre nesse lance do Fred. Você relembrava que minutos antes, o Palmeiras teve um gol anulado do Dudu, ele fez o 3-1, que daria a vaga para o Palmeiras, e aí depois a bola sobra para o Fred ali, aquele silêncio sepulcral no Allianz Parque, com aquela questão de segundos, e o Praz fazendo aquela defesa que proporcionou a disputa por pênalti. Eu lembro, eu estava no estádio nesse dia, e a gente estava do outro lado, né? Tava vendo como se estivesse no escanteio no outro gol. E aí, quando o Fred pega a bola daquele jeito, você vê o Fred sozinho na pequena área ali, quase na marca do pênalti, fala, ele não vai perder, né? Por toda a qualidade do Fred. E o Fred estava até um pouco machucado naquele jogo, né? Ele não estava 100% das condições. E aí, eu lembro todo mundo em silêncio. Eu queria saber de você, Marcelo, quando você vê um momento desse, aí não tem mais plano de jogo, nada que você trabalha durante a semana. O que você pensa numa hora dessa? Você fala, meu Deus, eu não acredito. Porque há 2 minutos você estava comemorando o gol, que era o 3-1, que ia resolver o jogo. O Dudu até esperneia, cai no chão, rola quando anulou o gol. E aí dali você fala, meu Deus do céu, não acredito que isso vai acontecer. E aí, o que passa por lá? O que você consegue fazer nessa hora? Você reza, você não olha? Como é que é num momento desse? A gente tem que combinar algumas coisas, né? A primeira é a certeza de que você fez o melhor durante a semana, na preparação do jogo. E que, do outro lado, tem uma equipe que é forte também, que tem jogadores do nível que vocês falaram aí, inclusive do Fred, que a bola sempre sobrava para ele, né? Sempre estava muito bem colocado e sabia finalizar como poucos. E a confiança no goleiro. O goleiro é uma função que você tem que ter muita confiança. O goleiro tem que transmitir isso e você saber. A hora que o sistema defensivo como todo não conseguiu obstruir a jogada do adversário, aí entra a forma do goleiro, a preparação e a boa técnica que ele tem. E é muito triste quando você perde uma classificação, como poderíamos ter perdido num lance só. Houve uma desatenção, uma jogada pela direita que o Fluminense fez, um cruzamento, não poderia estar sozinho. O artilheiro aí de várias temporadas do Campeonato Brasileiro, do Brasil, tinha que ter uma marcação, ter mais atenção naquele momento. Mas são coisas que acontecem, infelizmente, naquele momento foi favorável ao Palmeiras e a gente comemorou muito no final do jogo, porque a cada jogo que passávamos com essa dificuldade, mas jogando contra a Internacional, contra Fluminense, né, contra Cruzeiro, grandes equipes do futebol brasileiro, a gente ia fortalecendo e achando que poderíamos ser campeão. Ô Rafa, a gente falava a respeito ainda, voltando um pouco nos pênaltis, né? O Palmeiras recentemente, até o Marcelo tem acompanhado, não tem tido muita sorte, não tem tido muita eficácia nessa questão dos pênaltis, e até falávamos sobre isso, né? O Palmeiras passou por 2 séries ali impecáveis, tanto contra o Fluminense, depois vão chegar na final contra o Santos, mas, enfim, ganhou, né? Venceu as batalhas que disputou ali. Exatamente, né? E o Palmeiras vinha de alguns anos
sem ser campeão. Então a pressão que existia por aquele título era muito grande, né? Depois de uma reformulação, o Palmeiras contratou muitos jogadores de 2015 e quando essas decisões iam para os pênaltis, geralmente o psicológico do jogador está um pouco abalado, mas eu achei que o Palmeiras estava muito pronto para essas decisões, porque praticamente todo mundo bateu bem, um ou outro, não deu certo, mas todos os jogadores iam conscientes. E o que eu queria perguntar para o Marcelo, pelo menos na minha opinião, desses últimos 3 títulos do Palmeiras, né, 2015, 2016, 2018, eu acho que de 2015 na Copa do Brasil foi que a torcida mais jogou junto. Foi o ano que mais eu senti o Allianz Parque pulsando, né, o clima que se existia naqueles jogos decisivos. Eu queria saber de você, Marcelo, se vocês comentavam isso, se vocês, jogadores e comissão técnica, percebiam o clima de euforia, né, a torcida jogando junto, como era para vocês entrar no Allianz Parque lotado, pulsando, se isso fazia diferença nesses momentos de decisões que o Palmeiras passou? Faz muita diferença e fez muita diferença naquele momento. Como vocês disseram aí no início da entrevista, o Palmeiras estava passando por um novo momento, estava reformulando, o Alexandre Matos tinha saído do Cruzeiro, contratado pelo Palmeiras com esse objetivo, Palmeiras com um novo presidente, se organizando, administrativamente se equilibrando e fazendo contratações também, tentando usar a boa formação de base. E o torcedor também entendeu assim, né? E a torcida do Palmeiras, que sempre já foi muito assídua, naquele momento, muito mais. Eu acho que também eles traziam uma expectativa em cima do trabalho da comissão técnica, do meu trabalho, porque vinha de vários títulos, né, do Cruzeiro, né, 2 títulos nacionais, títulos estaduais, finais de Copa do Brasil. Então havia uma expectativa grande e a torcida caminhou junto, e eu acho que se não fosse assim, talvez a gente não chegasse àquele título. A torcida foi fundamental, especialmente no jogo que vocês vão falar depois aí, que é a final. Me lembro bem disso e com muita emoção, as dificuldades que a gente passou no primeiro jogo e a chegada nossa ao Allianz Parque para aquele jogo. Assim, a gente custou a chegar porque era muita gente fazendo muito barulho, cantando, incentivando, empurrando, apoiando, e aquilo faz uma diferença. O jogador, ele entra em campo, por mais que ele tenha que ter sensatez, equilíbrio, postura, mas ele sabe que vai ser cobrado ali e que tem uma torcida que acredita. Então, foi fundamental a ação dos torcedores naquele momento. Nós temos as imagens rodando com o nosso Enio Vital aqui da chegada do time, assim que você está citando, né? O corredor que hoje não é possível, né? Pelo cerco que é feito no Allianz Parque. E você, talvez, Marcelo, tenha aproveitado aí os últimos momentos desse calor que a torcida do Palmeiras pôde dar para o time na chegada. Agora, meu amigo Thiago Ferri, chega a final da Copa do Brasil 2015, Palmeiras e Santos. Uma rivalidade absurda criada desde o Paulista. O Palmeiras havia perdido a final nos pênaltis para o Santos, muitas provocações, e acho que a gente tem bastante coisa para abordar, né, Ferri, dessa final, polêmicas, a lesão do Gabriel Jesus, o jogo da Vila Belmiro, enfim, o que você quer abordar com o grande Marcelo Oliveira, técnico vitorioso em 2015, Ferri? Marcelo, eu vou te perguntar bastidores do retiro em Atibaia, porque naquele momento ali na reta final vocês foram algumas vezes, né, para Atibaia. Até antes do jogo decisivo, vocês ficaram ativados, até o jogo que tinha no Campeonato Brasileiro foi com o time reserva, que vocês estavam totalmente focados nisso. E eu queria falar de um momento que vocês, ali no fim de semana antes do jogo, teve aquele show do Sérgio Malandro, né, que foi para descontrair o ambiente, e vocês ali, naquele domingo, vocês começaram a falar internamente sobre essa questão do Palmeiras ser praticamente decretado como vice-campeão fora por imprensa, por torcedores do Santos, até por alguns outros jogadores que incomodaram vocês, como a gente depois viu na comemoração do título. Então, eu queria falar com você, Marcelo, sobre a importância daquele churrasco, que depois até o Cristaldo mostrou o vídeo que ele fala. Tô aqui para falar que o Palmeiras vai ser campeão, porque aqui a gente não vai perder esse jogo. Porra, olha a banda aí.
divulgações, a gente não vai perder esse título, e os jogadores fazendo uma festa muito grande. Queria que você pudesse contar histórias, até que não foram muito faladas, sobre aquele momento da união de vocês para chegar na final, por tudo que vocês vinham ouvindo e sofrendo depois daquela derrota na primeira partida. É muito interessante essa abordagem. Eu já tinha ido a Atibaia outras oportunidades com o Cruzeiro, em situações parecidas, né? A gente tinha que recolher os jogadores numa concentração maior para fazer um treinamento mais forte, uma alimentação mais adequada, descanso, sono, e tinha ido com o Curitiba também em uma oportunidade. E temos que, nesse momento, dar um crédito grande ao Alexandre Matos, porque a ideia inicial dele, naquele momento, foi dele, de ir para Atibaia. Eu aprovei de imediato, falei, então, deve ser uma ótima sacada de ficar um pouco mais retirado, concentrar os jogadores, levar todos para lá. E aí vieram outras ideias. Os primeiros dias teve um bingo, os jogadores se divertiram muito, descontraíram, esqueceram um pouco o jogo, né? Embora estivesse se preparando para essa final. E teve um show com o Sérgio Malandro, que era com o intuito mesmo de descontração. Ele abordou todo mundo, alguns familiares de jogadores, ou muitos foram lá também. E a ideia do Alexandre de um churrasco. Não se ganhou por causa do churrasco, não se ganhou por causa do show e nem por causa do bingo. São complementos de uma situação de preparação total dentro do campo. Ali você treinava, tinha um tempo maior para ficar treinando pênaltis, para treinar escanteios, para treinar faltas, para fazer o time, todo mundo estar muito inteirado e participando daquilo, concentrando para uma grande decisão que teria, mas foram complementos importantes. Eu acho que os jogadores sentiram mais próximos e a responsabilidade que teria, e tiveram uma reação nos jogos muito boa, embora a gente teve muita dificuldade no primeiro jogo. E aí, Rafa, a sua pergunta, o seu detalhe, o que você quer lembrar a respeito dessa final marcante, Palmeiras e Santos, Copa do Brasil 2015? Eu acho que foi uma decisão épica, né? Foram jogos, né, com muitas situações que aconteceram. A gente pode ficar falando disso por muito tempo, mas eu queria perguntar para o Marcelo sobre uma passagem. No primeiro jogo, o Santos ganhava de 1-0, né, até o fim do jogo, e no último lance do jogo, aquela bola que o Ricardo Oliveira dribla o Fernando Praz, a bola sobra sozinho para o Nilson, né, na época centroavante do Santos, e ele acabou perdendo o gol, né? Chutou para fora. E eu achei muito interessante, porque o Santos tinha ganho o jogo, né? O Santos tinha ganho o jogo de 1-0. A hora que o juiz acabou, a gente só ouvia a torcida do Palmeiras cantando. Parecia que o Palmeiras tinha empatado o jogo, né? Os jogadores do Santos ali tentando se motivar, e os jogadores do Palmeiras se abraçando ali. Foi, pelo menos pra gente de fora, foi uma sensação que os jogadores do Palmeiras se olharam e falaram: esse título tem tudo para ser nosso. Então, eu queria que você abordasse um pouco como é que foi o vestiário depois desse jogo, né? E principalmente falando desse lance, acho que os jogadores sentiram que aquele título ia ficar aqui no Palestra Itália, Marcelo. As lembranças que tem desse jogo, primeiro que no jogo anterior eu tinha puxado um jogador da base dos juniores, que era o Matheus Salles, para ficar conosco. A gente tinha o hábito muito de fazer treinamentos, para quem não jogou, com a base, com os juniores especialmente, e às vezes algum jogador chama atenção e você acaba promovendo para treinar entre os profissionais. E ele fez um jogo bom no jogo anterior, acho que pelo Brasileiro, e naquele jogo ele estava com a panturrilha muito dolorida. Ele tinha tido cãibra e tinha saído no jogo anterior, e o médico praticamente o tinha vetado. Eu fui ao quarto dele, conversei com ele no dia do jogo lá em Santos. Conversei com ele, falei: o que você está sentindo, geral, ou mais um ponto, alguma coisa assim. E a experiência de ter jogado, né, de já ter sido técnico em alguns anos, aí me levou a conversar com o médico. Nós fomos conversar com o médico, levamos o jogador,
ele falou que estava sentindo bem, eu quase que implorei para que ele jogasse aquele jogo, no primeiro jogo. Ele jogou bem, teve até uma oportunidade de fazer um gol, e nas poucas oportunidades que nós tivemos, mas não saiu. E o Santos jogou melhor, né? Como estava jogando em casa, era um ótimo time também, jogou muito bem e perdeu essa oportunidade. Mas eu acho que assim, isso acontece no futebol, mas eu sempre penso que quando um grupo, uma pessoa, um grupo está com a mente boa, com a mente preparada, as coisas quase que acontecem de forma natural. Nós tínhamos perdido o Lucas numa atitude responsável até, né? Ele saiu faltando 10 minutos e o Santos teve essa oportunidade. Não fez, e normalmente a gente entra no vestiário, faz uma oração depois e eu falo para os jogadores. Naquele dia, eu falei muito pouco. Eu só falei assim de tom de voz muito alto, até exaltado, que se eles tinham dúvida que a gente podia ganhar o título lá no nosso campo. Todo mundo gritou, claro que não, nós temos certeza. E pronto, fechou, fez a oração e fomos para voltar para a preparação para o último jogo. Agora, Marcelo Oliveira, me tira uma dúvida. O Gabriel Jesus estava com uma lesão no ombro, né, nessa partida. De quem foi a ideia de enfaixar o ombro contrário para enganar o Santos, hein? Não, sinceramente, eu fiquei sabendo disso depois. Não foi se foi alguma coisa pensada, deve ter sido médico, né? Porque eu tinha uma preocupação grande. O Gabriel era um jogador importantíssimo, fundamental. Até cobrei dele que ele errou um gol com 10 segundos, 15 segundos. 10 segundos. O Santos saiu com a bola, meteu uma bola longa. O nosso zagueiro, acho que era o Vitor Hugo, rebateu forte. A bola caiu ali no meio para o Lucas Barros, que tocou para o Gabriel. Saiu ali no pênalti, né? Quer dizer, um gol numa decisão dessa tinha que fazer. Eu cobrei dele, mas ele depois foi importante, acabou saindo. Mas a gente estava muito forte naquele dia. Qualquer jogador que entrasse poderia dar conta do recado. E aí, Ferri, mais algum detalhe para abordar da final? A gente tem dos pênaltis, né? Vou querer saber do Praz bater o pênalti, como é que foi essa ideia, mas vamos desenvolver mais, porque certamente é um jogo marcante, né, Ferri? Eu queria voltar nessa questão dessa preparação para o segundo jogo, porque até numa dessas lives aí que a gente teve durante esses tempos, o Alexandre Matos, já no Atlético, ele contou um pouco mais da sequência do show do Sérgio Malandro, que ele falou, depois do show, né, teria o jantar mais ali por volta das 8, 8h30, e aí ele chamou os jogadores para uma conversa ali no lobby do hotel, falando, vamos falar sobre a premiação. E não era uma forma também de descontrair o jogador, ele até falou, não podia, mas deu uma cervejinha ali para conversar, para dar uma amenizada, e ele falou que começou a tocar no assunto das provocações, da relação com o Santos, de minimizar o Palmeiras. E eu até estava vendo umas matérias da época, ali antes do jogo, Marcelo, você falou que você não usaria muito essa questão para motivar os jogadores, né? Até ele contou, depois não sei se você pode confirmar isso, mas que você chegou até para o jantar nesse dia, os jogadores ainda não estavam lá, e aí ele chegou com os jogadores e falou, não, estava conversando sobre premiação e tal, só que ele estava usando isso para inflamar. Como é que você trabalhou isso das provocações com os jogadores antes do jogo, e se depois o Alexandre falou, não, eu aproveitei para dar uma motivada nos caras, como é que foi isso? Eu não tenho como hábito, e lembro novamente do Tele, porque o Tele foi uma referência para mim, eu me tornei técnico, e lembrava de muita coisa que ele fazia, né? Embora o futebol tenha mudado tanto, né? Tenha evoluído tanto em vários aspectos, tem alguns princípios que eu trazia também por convicção do Tele Santana. Um é não ter confrontar com a arbitragem, não ficar reclamando de arbitragem. Quando cheguei no Palmeiras, eu tive vendo os cartões amarelos, eram muitos que se tomavam durante o ano, e você acaba perdendo muitos jogadores durante a campanha, e a outra é essa, aquelas provocações chegavam naturalmente aos jogadores, né, com a rapidez de informação que tem hoje, e os jogadores já estavam muito pilhados, não precisava mais do técnico falar sobre aquilo. Então, a minha abordagem durante a semana e durante a pré-eleição foi toda em função do jogo, da possibilidade, da oportunidade que a gente tinha grande de chegar ao título, jogando em casa, diante da torcida, e como é que nós construímos isso, né? Não foi
pela loteria, não foi um sorteio, não foi nada disso. Foi de etapa em etapa, passando, fortalecendo com dificuldades para chegar ali e poder ganhar. E nós, não vou dizer que atropelamos, mas nós jogamos muito melhor do que o Santos durante o jogo, tivemos a oportunidade de fazer até mais gols. E criou-se uma apreensão muito grande no final, né? Porque nós demos ao Santos a oportunidade de viver novamente. Um escanteio, uma bola que poderia ter sido evitado o escanteio, cruzamento da direita que o Taylor deixou a bola passar, e depois o escanteio mal batido, uma bola baixa, a gente deixa um zagueiro do adversário preparar a jogada para o gol aos 42 do segundo tempo. São coisas, detalhes, né, que acontecem no jogo, mas precisaria ali uma atenção maior, né? Você está acabando o jogo, uma atenção maior para evitar o escanteio, e depois do escanteio, para a bola não poder rebater dentro da área e pegar o artilheiro do adversário sozinho. Ô, Rafa, voltando ainda na outra resposta do Marcelo, né, com relação ao Matheus Salles, né, o Palmeiras teve nessa final 3 atletas da base como titulares, né, o Gabriel Jesus, o Matheus Salles e o João Pedro. Aí o João Pedro saiu no segundo tempo, entra o Lucas Taylor, mais um jogador da base. O Lucas, né? Taylor, mais um da base, e no momento em que se cobrava muito. E aí depois, até a partida que fez o Matheus Salles, virou aquela brincadeira do Lucas Lima no bolso do Matheus Salles. Ele realmente fez uma partidaça, né, Rafa? Era exatamente isso que eu ia perguntar para ele, né? Eu acho que a grande sacada desse título, né? Uma das grandes sacadas do Marcelo nesse título foi a aparição, né, do Matheus Salles, porque na época o Gabriel Giroto estava machucado, acho que o Amaral chegou a jogar também o primeiro jogo, mas no segundo jogo tinha uma preocupação muito grande com o Lucas Lima, né, que era o cérebro do time do Santos, né, era o jogador que fazia essa bola chegar no Ricardo Oliveira, no Gabigol. E o Matheus Salles, ele praticamente anulou o Lucas Lima, né, ele fez até uma marcação individual. Então eu queria perguntar para o Marcelo como é que foi essa preparação para o Matheus Salles marcar o Lucas Lima, se você chegou a pedir uma marcação individualizada ou foi mais ele que foi entendendo o jogo, porque foi um dos nomes, né, do jogo. O Matheus Salles jogou muita bola e anulou a principal arma do Santos. Queria que você falasse um pouco dessa situação do Matheus Salles marcar o Lucas Lima, como é que foi essa preparação? Não é fácil você colocar um jogador jovem fazendo poucos jogos no profissional, né, tendo ali há 2 semanas se apresentando ao profissional para jogar uma decisão. Mas nós fomos criando confiança no futebol do Matheus pelas suas atuações. Era um jogador vigoroso, né, jovem, com a condição física muito boa, com boa técnica também, né, e ele ganhou essa posição nos 2 primeiros jogos. Eu acho que por uma necessidade também. Nós tínhamos alguns jogadores machucados, acho que o Gabriel e também o Giroto. Então, escolhemos, e eu, apesar de não gostar muito de marcação individual, porque você vai marcar individualmente um jogador muito inteligente, ele acaba se virando, tirando o jogador para fora do campo, abrindo um espaço ali no meio. Mas nesse jogo, nós tínhamos esse entendimento, que o Santos dependia muito das armações ou das jogadas feitas pelo Lucas Lima, né? E ele ficou bem próximo dele a maior parte do tempo. Ele só não ia atrás dele no campo do adversário, no campo defensivo do Santos, mas passou do meio campo, era a função do Matheus Salles acompanhar de perto e evitar que ele jogasse, tirar o espaço para que ele não criasse muitas jogadas. Foi a estratégia que deu certo e felizmente, no final, deu o Palmeiras com um grande título. E aí, né, você citou, né, Marcelo, o gol do Ricardo Oliveira aos 42, dá aquela murchada no estádio, vem mais uma disputa por pênaltis, o Santos perde as 2 primeiras cobranças de pênaltis, o Rafael Marques perde, acho que a segunda também, no Palmeiras, e fica aquele jogo troca de gols. E aí, última cobrança, Fernando Praz pega a bola para cobrar. Acho que naquela época até não tinha essa questão de não divulgar a lista, né? A gente já sabia que o Praz seria cobrador. Como que foi isso? Ele treinou durante a semana? Claro, treinou, foi uma questão que você conversou com ele naquele momento. Como é que foi essa decisão pelo Praz, a 5ª e última cobrança?
Nós treinávamos diariamente, né? Mesmo no início do trabalho, a cada treinamento eu chamava os jogadores para treinar pênalti. Como eu disse anteriormente, o jogador treinando a cada dia, de repente o jogador sai ali rápido depois de um treino, toma banho, vai para casa e não tem nem o que fazer ali. Então, é importante que ele fique um pouco mais no clube, fique ali conversando, faça um treinamento de um complementar, de um cabeceio, um treinamento de falta, e eu sempre chamo aqueles candidatos a treinamento de pênaltis. Já tinha um grupo que treinava e nós só ampliamos esse grupo naquela semana da decisão, especialmente para o último jogo. Então, e treinava goleiro. Você, às vezes, esquece que o goleiro pode bater. Se passar todo mundo, o goleiro é obrigado a bater, né? Então, Praz treinava sempre com um chute muito forte, com um aproveitamento altíssimo. Porque, como ele batia muito forte e variava canto, era muito difícil para os goleiros pegarem. Então, quando nós chegamos ali naquela situação, alguns jogadores já estavam cansados, tinham alguns que a gente sabia que podia bater e bater muito bem. O Rafael Marques não tinha um grande aproveitamento, tinha perdido, parece, no Campeonato Paulista, no Amistoso também, lá em Montevidéu, mas estava preparado e se colocou à disposição. E eu coloquei o Praz por último, porque eu poderia até mudar durante a cobrança, mas achava que ele poderia decidir por um fato também importante, pela personalidade do jogador. O cara que vai bater por último tem que ser um bom batedor, um aproveitamento bom, mas é importante que ele tenha a personalidade de chegar lá sem tremer, sem sentir aquela tamanha responsabilidade daquele momento. E ele bateu super bem, quer dizer, não deu nem chance ao goleiro do Santos de se mexer. E foi um dia que a gente comemorou muito, porque realmente tudo combinou muito bem. Acho só que poderíamos ter ganho e deveríamos ter ganho durante o tempo normal, mas talvez tenha sido para que a torcida também participasse daquela forma no final, com tanta emoção guardada, né? Então foi tudo legal. Uma campanha realmente incrível, eliminando o Cruzeiro, Inter, Fluminense, Santos. O Palmeiras havia sido campeão em 2012 da Copa do Brasil, mas naquela ocasião não tinha os times que disputavam a Libertadores. E nessa Copa de 2015, sim, né, já era uma Copa muito mais recheada, né, o Palmeiras aí com uma reestruturação sendo feita. Então, com certeza, o último título de mata-mata que o time teve, né, e hoje há uma cobrança muito grande em cima do Palmeiras, justamente por não ir bem em situações como essa, e você foi o comandante, Marcelo Oliveira, técnico de futebol que brilhou com o Palmeiras nessa campanha. Alguém tem mais alguma pergunta? Rafael, Thiago, Ferri? Mais curiosidades? Vamos lá, Ferri, manda mais uma aí. Eu queria perguntar duas coisas. Na verdade, antes, falando um pouquinho sobre o Praz, você falou com o Praz no dia, né? Você bateria, o Praz aceitou normalmente. A gente via o Praz treinar durante a semana na academia de futebol, mas a gente não cogitava, de fato, o Praz entrar entre os 5 batedores. Em que momento, durante os treinos, você chegou, ou talvez conversando com o Tico, com alguns dos seus auxiliares, você falou, eu acho que se tiver uma disputa de pênalti, eu vou colocar o Praz. Quando é que você começou a amadurecer essa ideia de falar, se precisar, acho que eu vou colocar ele? A primeira coisa até que eu lembrei aqui é que naquela semana, para o segundo jogo, naqueles dias que antecederam o segundo jogo, nós fizemos a cobrança de pênalti de forma diferente. A gente tinha feito um treinamento tático, né? A gente sempre fazia esse tipo de trabalho colocando o time reserva, o time B, na formação parecida com o adversário, semelhante. Você coloca até o canhoto, que faria o Lucas Lima, o centroavante, se tem um jogador veloz do lado, e colocamos e fizemos esse treinamento durante uma meia hora. O time estava um pouco desgastado também, e depois a gente fez um tipo de treinamento que confrontava, era uma disputa, não me lembro que tinha que pagar abdominais, alguma coisa assim, mas tinha um grupo do time titular que se formava, o jogador andava um trecho do campo para ir lá bater, e tinha o adversário que ia também para justamente simular alguma coisa nesse sentido que pudesse acontecer no jogo, né? E o Praz, eu também lembro que ele batia muito forte, tinha um aproveitamento bom, mas ele batia muito no meio
e para o lado direito do goleiro, para o lado esquerdo dele. Quase sempre era no meio forte ou do lado. Eu falei, olha, se você correr desse jeito, o goleiro vai entender que você vai bater forte. E quase sempre a batida forte é no meio ou então do lado que é mais favorável. Então, comece a bater um pouco mais variado. Pega um pouquinho de 3 dedos, um pouquinho no peito do pé para a esquerda, e ele começou a treinar isso e melhorou ainda mais aquilo que já era bom. Então, para ser sincero, o Praz foi um dos profissionais mais responsáveis e mais dedicados que eu conheci. Eu, há pouco tempo, falei isso, acho que é uma declaração para um livro que alguém escreveu dele. Ele chegava primeiro no treino e saía por último. Chegava, era o primeiro a entrar em campo e era o último. Se você fizesse no final do treino um bobinho, ele ia. Se fizesse treinamento de falta, ele ia. Se fizesse treinamento de pênalti, ele ia. Se o cara ficasse por último fazendo abdominal, ele ficava. Então, um cara desse, você passa a ter uma confiança ainda maior. Isso unido ao aproveitamento dele no treinamento, eu não tive dúvida. Claro que seria muito cobrado se ele errasse e a gente perdesse. Isso aí estariam falando até hoje, olha, foi um absurdo botar um goleiro, sendo que mas você tem que fazer aquilo que é da convicção e aquilo que foi apresentado na semana de treinamentos de preparação. Tá certo, Ferri? Respondido, perfeito. E aí, Rafa, mais alguma consideração para o Marcelo Oliveira? Eu queria fazer uma perguntinha rápida, né? Nos últimos anos vem se cobrando muito do Dudu, algumas pessoas que talvez em alguns jogos ele não aparece, enfim, não é a minha opinião, mas muito se cobra disso. E nessa final ele foi o grande nome do jogo, né? Fez os 2 gols, jogou muito bem, e ele estava com o Santos um pouco engasgado, tudo que tinha acontecido no Paulista daquele ano. Queria que você falasse um pouco da importância dele e como você vê o Dudu como jogador, né? Hoje o ídolo da torcida, né? O jogador mais importante do elenco palmeirense, e naquele ano, lá, no primeiro ano dele, já sendo campeão e protagonista da final. Queria que você falasse um pouco sobre ele. O Dudu é um jogador excepcional. Eu lembro do Dudu quando eu era treinador da base do Atlético e às vezes enfrentávamos o Cruzeiro. E eu era treinador dos juniores e ele jogava no infantil do Cruzeiro, e às vezes a infantil fazia a preliminar, fazia o clássico de infantil na preliminar dos juniores. E me chamou, naquela época, cara, a atenção, um jogador do Cruzeiro que usava o cabelo grande, assim, um pouco maior e muito pequeno, mas com uma habilidade fora do comum. E eu guardei o nome dele e acompanhei aí a sua carreira. Depois eu vi jogando pelo Curitiba. Quando eu cheguei no Curitiba em 2011, ele tinha jogado em 2010. Era um ataque assim, muito bom com o Rafinha, o Marcos Aurélio e o Dudu. Mas ele saiu para outro time, acho que para o Grêmio, e não pôde trabalhar comigo lá. Então, quando cheguei no Palmeiras, a gente se tornou amigo, uma relação muito próxima. Eu deixava ele muito à vontade. E me chama a atenção só o seguinte, o Dudu, mesmo sendo esse atleta de altíssimo nível, ele é veloz, ele é técnico, ele chuta muito bem, né, finaliza muito bem, e tem um aspecto que é muito interessante, ele poucas vezes machuca. Dificilmente você vê o Dudu fora, assim, nos últimos tempos eu não lembro, no tempo que trabalhou comigo, jogou quase todos os jogos, é um jogador forte, apesar de pequeno, é forte, é veloz. Então, ele foi fundamental naquela campanha e no tempo que trabalhamos aí, e acho que na sequência no Palmeiras. Eu usei, naquele tempo, um pouco por dentro, algumas vezes pelo lado do campo, mas ele não gostava muito de recompor, e às vezes o deixava, trazia ele até o meio campo e deixava para o contra-ataque, para uma jogada mais ofensiva, mas ele jogou bem também pelo meio campo, porque ele tem capacidade, tem técnica para isso. É um jogador que merece o posto de ídolo do Palmeiras, né? É muito querido, muito reconhecido, mas porque ele merece, porque é um jogador que faz gol, que é insinuante, que quebra as linhas de defesa com dribles, né? Com velocidade, tem contra-ataque, e é um jogador que foi importante e se tornou um grande amigo também.
Show de bola, Marcelo Oliveira. Não sei se a gente pode falar agora muito a respeito de planos, né, sobre a sua carreira. A gente está num momento muito complicado da ausência de futebol, mas o que você pensa daqui para frente? Vai estudar possibilidades, de repente, no segundo semestre, quando a gente imagina que as coisas possam voltar? Como é que está essa questão para você, Marcelo? Eu naquele período do Palmeiras, nós trabalhamos 7 meses, né? Tivemos algumas contusões que atrapalharam um pouco o trabalho. O Palmeiras estava se reestruturando. Eu acho que, se você escalar o time que jogou a final da Copa do Brasil, você vai ver que era um time bom, mas não era um time do nível que o Palmeiras teve depois, inclusive com quase 2 times de alto nível para trabalhar. Eu gostaria, naquele momento, de ter seguido o trabalho, porque eu acho que poderíamos ter conquistado mais, né? Mais títulos importantes para o Palmeiras. Não foi assim. Trabalhamos no Atlético, Fluminense e Curitiba, e o ano passado eu achei por bem ficar mais com a família, dar um tempo. Tive algumas propostas e confesso que em situações de equipes que estavam na parte de baixo, disputando para não cair, eu até evitei, porque vivi isso com Curitiba e vivi também com o Fluminense, mas agora estou me preparando para voltar. Infelizmente, não foi tão rápido quanto eu queria, por tudo isso que você falou. A gente espera que o futebol retorne no tempo certo, né? Tem que ter os cuidados, naturalmente, devidos, né, pela saúde de atletas, de torcedores, comissão técnica e tudo isso, mas faz muita falta a nós que somos apaixonados pelo futebol, né? A gente está aguardando aí com muita ansiedade a volta dos campeonatos. Você faz falta, Marcelo. Volta logo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Tá Lá Dentro. Muito legal reviver essa conquista. Importante para você, importante para o Palmeiras, importante para todo mundo que viveu, né, essa campanha vitoriosa. Obrigado. E numa próxima a gente volta a falar, com certeza, com você já trabalhando de novo. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Marcelo. Vamos lá. Aproveitando, claro, vamos lá, Fé. Desculpa, não tinha visto. Esse balanço da carreira. Marcelo, você é um cara muito tranquilo, né? Nas entrevistas a gente está vendo isso agora, nesse bate-papo aqui. Mas, principalmente na reta final do seu trabalho no Palmeiras, tinha uma coisa que te incomodava muito, porque você era muito perguntado, falava que seu time jogava muito por chutão, né? E a gente viu que, por exemplo, o Palmeiras fez vários gols bonitos na campanha da Copa do Brasil. Essa ideia, por exemplo, do por dentro, que o Luxemburgo está tentando usar agora, você já usou em 2015. Passado aí quase 4 anos, quase 5 anos, né, da sua saída do Palmeiras, qual que é o balanço que você faz do trabalho? Você acha que realmente as críticas eram justas, foram pesadas demais? Como é que você avalia depois desse tempo para você conseguir ter uma distância para ver o que foi feito entre 2015 e 2016? Olha, muito boa pergunta. O que me levou a ser técnico do Palmeiras, de uma instituição grandiosa, um clube como o Palmeiras, foram os meus trabalhos anteriores, né? O trabalho do Curitiba e o trabalho do Cruzeiro. Eu não sei se vocês viram recentemente jogos do Cruzeiro no campeonato de 2013 e 2014. Chegou ao ponto de um gol contra o Náutico sair depois de 22 ou 23 toques de bola. A bola foi no ataque, foi no lado, voltou na defesa, voltou para o outro lado, até sair o gol. Então, o time do Cruzeiro era um time altamente técnico, que encantava, porque eram times que tocavam muito, usavam muita técnica, o conjunto, né? E eram times agressivos que faziam muitos gols. Por que eu mudaria a minha forma de trabalhar para trabalhar no Palmeiras, atuando no Palmeiras? Seria muito pouco inteligente, até uma ignorância minha, fazer isso. O que acontece é que, desculpa, com os 7 meses de trabalho, com muitas contusões e mudanças, o Palmeiras reformulando, contratando, jogadores chegando no meio do campeonato, existem as dificuldades. Eu não queria esse tipo de jogo e acho que, em algum momento, a crítica até ela foi justa, porque o jogador se sentia acuado e dava um chutão, mas não era uma filosofia, um conceito que eu empregava durante a preparação para os jogos do Palmeiras, ou a preparação que eu fazia nesse trabalho. Então, eu acho que não houve o tempo suficiente para que eu pudesse implementar o mesmo tipo de jogo que tive com o Curitiba, que tive com o Cruzeiro, que nos levou a,
2 títulos nacionais, né, consecutivos e antecipados no Cruzeiro, o título estadual, mais 2 títulos estaduais no Curitiba e mais 3 finais de Copa do Brasil. Então, não mudaria isso radicalmente, que era uma marca do nosso trabalho, né? Nós primávamos muito, e é uma coisa que eu trago do Tele também. Tele era obstinado pela parte técnica, ele até dizia, fica com a bola, porque só tem uma bola, se você está com a bola, você não vai levar o gol, e você estando com a bola, o adversário está se desgastando, e certamente vai abrir espaço para você chegar no gol, né? Então, era uma coisa que eu usava, falava, e insistia, mas não conseguia, de uma forma geral, no Palmeiras, de implementar. Eu acho que o Palmeiras aconteceu muita pressão de fora, essa pressão de fora para dentro, ela se dá por interesses variados também, né? Embora a torcida do Palmeiras, em qualquer lugar que eu vá, que encontre um palmeirense, ele quer tirar uma foto e quer agradecer por aquele momento. Então, havia uma obstinação e um foco muito grande na Libertadores, e a gente acabou não indo bem na Libertadores, e isso foi a gota para interromper aquele trabalho. Tá certo, foram anos de bastante sucesso, né, Marcelo? 2012, né, final com o Coritiba, depois 13 e 14 com o Cruzeiro, bicampeonato, final de Copa do Brasil, 2015, o seu trabalho no Palmeiras, realmente você não desaprendeu, como você mesmo falou, né? Foram questões que aconteceram e que certamente você teve o seu trabalho. E depois, né, Marcelo, acompanhando as trocas de técnicos recentes do Palmeiras, o Palmeiras trocou de técnico, vira e mexe, a cada 8 meses trocava de técnico, e tem sido assim até agora. O Luxemburgo chegou faz pouco tempo, se não me engano, acho que foram 9 técnicos nesse período de 5 anos, é muita coisa, né? Infelizmente, essa é uma cultura do futebol brasileiro, eu acho que acontece em outros países, mas não tão frequente, tão assintosa como é aqui no Brasil, né? E isso, como eu falei, existe essa pressão de fora para dentro, existem interesses variados, né? Boa vontade das pessoas, muito programa esportivo, então exalta-se muito a coisa negativa, né? Cria-se debates ali quase como um teatro, e num clube igual o Palmeiras, eles começam a fazer esse tipo de crítica para vender mais, né? A torcida do Palmeiras, né? Ansiosa e tudo, e acaba levando, às vezes, para o campo, e isso acarreta, às vezes, de interromper trabalhos que poderiam durar muito mais, mas também acho que o técnico, às vezes, em algum momento, em algum clube, em algum trabalho, ele pode também não encaixar bem, não dar certo, e isso é possível de acontecer. Excelente, Marcelo Oliveira, técnico de futebol vitorioso com o Palmeiras. Está certo, Rafael Delmanto, certo, Thiago Ferri, algo a acrescentar? Podemos nos despedir do nosso grande convidado de hoje. Marcelo, obrigado então, pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Então, a gente espera numa próxima vez já conversar com você novamente, você trabalhando. Valeu, muito obrigado, foi muito bom, viu? Ok, eu é que agradeço a oportunidade, né, de relembrar esse momento importante da minha carreira, e quero novamente exaltar a honra de ter trabalhado nesse grande clube, e foi realmente um bate-papo muito bacana. Eu agradeço e estou à disposição, e muito sucesso para vocês também. Se cuide aí em relação ao momento, né, que é importante, porque não é só o pessoal de zona de risco, não. Pode acontecer com todo mundo. Tudo de bom, tá? Valeu, Marcelo. Tudo certo, obrigado. Todo mundo em casa. Valeu, Thiago Ferri. Valeu, Rafael Delmanto. Valeu, rapaziada. Valeu, Marcelo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.